Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Para a gente é um prazer imenso estar nessa live aqui. Nós quatro fazemos parte do GT de Regulatório e Cripto do WFLF, do Women's Leaders in Fintechs, que é um grupo de mulheres profissionais, executivas, que atuam nesse segmento. Então, é um ambiente muito bacana de troca entre nós e todos vocês estão convidados a participar aí com a gente das discussões desse GT. A partir de agora, acredito que no ano que vem, provavelmente a gente vai ter um módulo que seja mais aberto à participação de outras pessoas, e essa live é justamente para a gente abordar um dos temas importantes que a gente discute no GT, trazendo duas das nossas super especialistas para falar sobre o tema. Eu e a Renata Mancini somos as coordenadoras do GT. É um prazer enorme, né, estar junto aqui de vocês para discutir sobre essa movimentação do mercado, universo cripto, especialmente sobre as stablecoins, especialmente nesse momento em que o Banco Central está prestes a regular a consulta pública 111, e nesse momento particular da regulação, né, em que a gente teve ali desde o marco legal dos criptoativos, avanço do Drex, Banco Central, e todo esse cenário regulatório se consolidando, um movimento que busca dar realmente segurança jurídica, previsibilidade, sem perder aí o ritmo da inovação, e por isso o nosso tema hoje é falar sobre stablecoins e o uso delas como meios de pagamentos. A gente tem aqui a Nathalie Diniz, e a gente tem a Júlia Rossin, que são as nossas duas especialistas do GT, elas vão se apresentar, e a gente fazer um bate-papo leve, objetivo sobre temas polêmicos relacionados ao uso das stablecoins como meios de pagamento. Meninas, se vocês quiserem já começar, na verdade, faço minhas palavras da Lu, agradeço a presença de todos, acho que essa é mais uma das lives que a gente vem patrocinando e criando para a gente ter aí cada vez mais o assunto regulação. Então, a ideia realmente é falar sobre stablecoins, a parte de regulação, acho que a parte de inovação e segurança. E aí, Nath e Júlia, a Nath é CRO, ela é Chief Revenue Officer da Lumix, aí você se apresenta, Nath, e a Júlia, ela é Head de Public Policy, ela está em transição de carreira, então eu não vou falar nem da onde ela era, nem da onde ela vai, só se ela quiser falar. Então, por favor, fiquem à vontade de se apresentar, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Manda ver, Nath. Boa, pessoal. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela presença aí da nossa audiência. Quem está assistindo agora e quem posteriormente vai assistir o nosso conteúdo aí através do conteúdo gravado que vai ser publicado. Meu nome é Nathalie Diniz, quem ainda não me conhece, eu tenho um background de advogado, sou advogada de formação, mas atuo numa vertente de negócios e produtos aí mais recentemente. Eu estou ocupando a posição de CRO, como a Renata comentou, na Lumix, que é uma empresa de infraestrutura tecnológica para possibilitar pagamentos aí transfronteiriços e tecnologia, toda a infraestrutura para possibilitar esses pagamentos internacionais. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento com, além de colegas de indústria, também amigas e pessoas que eu tenho muito apreço e admiração pelo trabalho que desenvolvem. Vou passar a bola para a Júlia também se apresentar, e aí a gente inicia esse papo, porque tem muita coisa legal, pelo menos para mim, né, já que trabalho com esse tema, para a gente discutir na noite de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Júlia. Eu tenho, acho que também pegando um pouquinho do gancho do que a Nath falou, o meu background é políticas públicas mesmo, então eu tenho formação na área e sempre desenvolvi minha carreira nesse sentido. E vim parar em cripto vai fazer agora 2 anos e pouquinho, né, para vir justamente para ajudar o mercado a se regular, né, que no caso era um pouco a minha especialidade nos últimos anos, né, eu trabalhei em outros mercados emergentes e sempre ajudando
né, nesse momento de construção regulatória, e agora tenho feito isso também no mercado cripto. Então, é um prazer poder compartilhar um pouco essa experiência, né, e enfim, poder ajudar um pouco a avançar a regulação no mercado. Excelente, meninas. Vamos começar a esquentar agora para a gente nivelar o tema, né? Porque eu não sei até onde todo o público que vai nos assistir, seja como a Nath falou, ao vivo ou na internet depois da gravação. Então, eu queria começar aqui nivelando para esquentar, perguntando para você, Nath. Fala para a gente um pouquinho o que é exatamente stablecoin, né? O que representa a stablecoin e o que ela diferencia basicamente das outras das demais criptomoedas. Explica um pouquinho aí para o público que está nos assistindo. Boa, Lu. Basicamente, a gente tem um conceito muito interessante sobre stablecoin. Num contexto amplo, stablecoin nada mais é do que a representação na blockchain. Ele é um token, e é essa representação na blockchain de um ativo que é referenciado em determinado valor. Muitas vezes, a boa parte das pessoas associam que sempre uma stablecoin, ela vai estar referenciada a uma moeda fiduciária, mas nem sempre. Por quê? A stablecoin, ela pode estar referenciada a outros tipos de ativo, como, por exemplo, ouro. Mas o mais comum é que essa categoria de token, ela guarde uma paridade, ela esteja referenciada a moedas fiduciárias. Então, nós temos várias modalidades de stablecoins, a mais comum delas são as relacionadas com o dólar, né? Então, a gente tem grandes projetos como a USDC, da Circle, e a USDT, que é um projeto da Tether, como referências aí de stablecoins do dólar. Mas temos outras, a gente tem da própria Circle ao EURC, que é uma stablecoin do euro. Temos vários projetos brasileiros de stablecoins do real. Então, a gente tem stablecoins de diversas moedas fiduciárias, mas é bom a gente se atentar que nem sempre a stablecoin ela vai se guardar uma paridade com uma moeda fiduciária. Ela pode ser de outros ativos, como no caso o ouro, em que a stablecoin ela vai guardar a paridade com o valor da onça, né? Então, é bom a gente ter isso como uma perspectiva diferente. E veja, stablecoins, elas oferecem uma alternativa eficiente, muito eficiente para pagamentos internacionais, liquidações financeiras. E esse tipo de ativos digitais, eles têm uma estabilidade, né, muito parecida com o dinheiro tradicional. Ela não está sujeita à volatilidade que outros tipos de ativos digitais têm em essência. Então, ela não está sujeita àquela variação de valor, como, por exemplo, acontece com o Bitcoin, o Ethereum, Solana e outras criptomoedas. Então, é bom a gente ter isso em consideração, porque sempre quando a gente fala sobre ativos digitais, as pessoas já têm em mente algo que é especulativo ou que tem uma grande oscilação do seu valor, mas nem sempre. A gente tem ativos digitais que eles são estáveis. E é muito bom a gente ter isso em mente. E aí, continuando, Júlia, explica para a gente quem pode emitir uma stablecoin e o que você acredita que possa mudar com essa regulação aí do Banco Central? Bom, hoje, dia 9 de outubro, 19 e 17, todo mundo pode emitir uma stablecoin, né? Acho que hoje a gente ainda não tem a regulação, né? Então, como você mesmo falou, a regulação que o Banco Central está fazendo, ela está por vir. A gente acredita que ela chegue aí no final desse mês, comecinho de novembro, tá? E aí sim, trazendo efetivamente regras, né? Não regras, né? Mas ele estabelece quem que pode emitir uma stablecoin no país, né? Então, quando você olha hoje para a consulta pública 109, que foi
é a primeira que traz, né, o primeiro esboço dessa regulação, ela fala ali no artigo 5º que as prestadoras de serviços de ativos virtuais consideradas intermediárias, ela tem entre as suas atividades, né, então está ali dentro do escopo, subscrever sozinho ou em consórcio a emissão de ativos virtuais. O que isso significa? Então, significa que se alguém quer emitir uma stablecoin ou qualquer outro tipo de ativo virtual no Brasil, ele terá que ter uma licença de prestador de serviço de ativo virtual como intermediário. Né? Aí, acho que só para deixar claro, hoje a regulação, né, essa proposta da 109, ela traz 3 tipos de prestadora de serviço de ativo virtual. Então, você tem a intermediária, a corretora, e a terceira que me fugiu o nome, mas é basicamente a de custódia, isso, a custodiante, intermediária, custodiante e a corretora. A corretora seria a soma dessas duas, né? Então, se você quer tanto emitir, né, e ser uma intermediária do processo, quanto fazer a custódia desses ativos, você pode só tirar uma licença de corretora total, tá? Então, hoje, o que a gente tem em termos de regulação no sentido de emissão de stablecoin é a previsão da Consulta Pública 109 de que o emissor terá que ser prestador de serviço de ativo virtual, o emissor no Brasil, tá? Que isso fique muito claro. Então, mas o que a gente tem, para além das consultas públicas, que eu acho que é importante trazer aqui, é que a gente tem, de fato, um projeto de lei que está sendo debatido no Congresso, que ele, sim, quer disciplinar a emissão e oferta de entidade localizada no país para a emissão de stablecoin. Tá? E aí, por que eu faço esse do localizado no país? Porque a gente não tem como regular um emissor que não está no Brasil. Então, a gente só consegue, de fato, regular aqueles que decidem emitir isso no Brasil. Tá? Então, como é que a gente mantém o controle, né, dessa questão da stablecoin? A gente fala que, se você quer emitir no Brasil, então, o emissor vai ter uma série de regras estabelecidas a partir desse projeto de lei, e ele terá, a gente já sabe que ele também vai ter que ter, né, uma licença de prestadora de serviço de ativo virtual, e se você é um emissor de fora, então, qualquer uma dessas, por exemplo, que a Nath citou, a USDT, o USDC, ou qualquer outro tipo de ativo virtual, a fiscalização, por assim dizer, dessa stablecoin, ela vai recair sobre o negociante, né? Então, a prestadora de serviço de ativo virtual que vai estar aqui no Brasil listando essa stablecoin, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum nem outro, mas quando a regulação surgir, a gente vai ter esses 2 mecanismos. E aí, o que é interessante, por exemplo, que esse projeto de lei traz, é que, então, qual que seria um benefício de você emitir ou não uma stablecoin no Brasil, né? Então, se você é um emissor estrangeiro e você não tem que seguir nenhuma regra necessariamente brasileira, quem vai arcar com esse custo de observância vai ser a prestadora de serviço. Então, qual que seria o benefício de você estar aqui no Brasil, né, e ter que seguir as regras da emissão e de fazer essa oferta aqui no país? Então, a previsão hoje é que o texto traga, por exemplo, a possibilidade de você recolher e distribuir os juros dessas stablecoins, né, que hoje é algo que não existe com as stablecoins que vêm de fora. Então, você teria, sim, que seguir algumas regras de observância, mas ela se torna mais atrativa a partir do momento em que você consegue distribuir não só o valor par, né, então de 1 para 1, se esse for o caso da sua stablecoin, mas também os juros, no caso da reserva desse ativo, né, enfim, do lastro, efetivamente, desse ativo, está rendendo ali na sua reserva, né, no seu lastro, efetivamente. Então, hoje, sim, o principal ponto em relação à emissão de stablecoin de ativo virtual como um todo são esses 2 que estão na regulação mesmo, que a gente está esperando, muito ansiosamente. Até complementando, Ju, o que é interessante também é que, falando aí de rendimento, e são coisas apartadas, mas eu acho bom comentar, dentro dessa segmentação que a Ju explicou, de 3 níveis, né, a gente tem a categoria das intermediárias, que é a base, das custodiantes e das corretoras. Cada nível desse vai ter limites mínimos de capital social e de patrimônio líquido que elas vão ter que integralizar. Então, a base começa em 1 milhão, depois a gente parte para 2 milhões e depois 3 milhões. O que acontece? As empresas que fornecerem, por exemplo,
um serviço de staking, ou seja, prometerem rentabilidade, yield, né, que a gente batiza com esse nome, yield, sobre, por exemplo, se a Lumix quiser fornecer o serviço, além da categoria que ela se enquadrar, o serviço de stable, de yield, rentabilidade sobre as stablecoins nas wallets. Ela vai ter que ter um incremento nessa integralização. Então, ela vai ter que incrementar sobre a categoria dela mais 2 milhões. Isso é bem interessante, porque é um detalhe, mas que é um tipo de produto e de serviço que a gente precisa se atentar na regulação, mas é algo que vai acabar encarecendo em termos de conformidade aí a esse projeto. Não, muito bacana, Nath. Mas, Nath, olhando aí, então, essa perspectiva regulatória que você e a Ju trouxeram aqui, e se a gente pensar um pouco no objetivo do Banco Central, ele tem ali o objetivo de regular para garantir ali a segurança jurídica, manter o controle sobre os fluxos das operações. E como fica isso nesse ambiente mais transfronteiriço? Você que está acompanhando aí as pautas internacionais, né? Como fica o uso das stablecoins nesses fluxos que envolvem o nacional e o internacional? Fala um pouco para a gente o que você tem visto nesse cenário. Isso, é uma preocupação muito grande do Banco Central. Eu acho que é uma das pautas, a gente que acompanha muitas discussões, os debates que acontecem, inclusive, com a presença do Banco Central em diversos eventos. Eu acho que o ponto, assim, central da discussão é a preocupação do Banco Central com relação à origem dos valores e o destino dos valores. O Banco Central, ele quer ter um controle maior sobre os fluxos financeiros que entram e que eles saem do país. Então, da onde está vindo, qual a origem desses valores e para onde, qual o destino desses valores. E hoje, parte desse controle dos fluxos financeiros está escapando através do uso de stablecoins e eles precisam ali de um controle financeiro maior a nível estatal. Veja, a gente vê, até inclusive com relação a outras jurisdições que estão muito mais avançadas em termos regulatórios, inclusive na Europa, em Dubai, existem algumas jurisdições, Argentina, El Salvador, que estão um pouco mais avançadas. Na Europa, especificamente, é muito forte, regras de travel rule, então a gente já tem algumas medidas sendo implementadas para fins de controle de serviço mesmo de mensageria dessas transações. E todos esses serviços inerentes à própria transação, ou seja, além da transação ter a mensageria com todos os detalhes com relação à origem do valor, de quem é a propriedade da carteira remetente, quem é o destinatário, todas essas informações já acontecem em outras jurisdições e são muito provavelmente regras que provavelmente serão adotadas pela jurisdição brasileira também. Assim, a nível das discussões que a gente vem tendo sobre eventuais formatos operacionais para que a gente compatibilize com o anseio do Banco Central de ter esse controle, muito provavelmente essas outras medidas adotadas por legislações como a da Europa, muito provavelmente vão ser também testadas no Brasil e adotadas. Mas esse é mais ou menos o cenário macro. E, Ju, a gente não está combinando, tá, gente? Que a Lu faz para a Nath e eu faço para a Ju. É só porque a gente está dividindo mais ou menos em tópicos. E aí, quando a gente fala de CP 111, eu acho que a gente precisa falar também que este processo de consulta que o Banco Central vem fazendo é inovador, ele realmente está escutando o mercado, isso é muito bom para o mercado. Esse fato de escutar o mercado, aprender com o mercado, e acho que a Júlia tem muito contato com os reguladores, com os parlamentares, até pela atividade que ela exerce. E aí, quando a gente fala de CP 111, Ju, a gente fala de uma proposta ousada, né? Porque a gente não tinha nada e, de repente, apareceu uma proposta bem ousada aí para
para a gente discutir, que enquadra as stables como dentro do mercado de câmbio. E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho o que isso significa na prática para a gente dentro da CP. Eu acho que no caso ela foi um pouco ousada, porque ela seguiu um caminho, um percurso menos tradicional, né? Então, o que a gente tem visto, pelo menos nos demais países, é que você se regula primeiro a stablecoin em si, e depois o uso dela dentro dos outros mercados, né? Aqui no Brasil a gente seguiu, e dá para entender o porquê, né? Que a gente já tinha as outras consultas públicas, a gente seguiu um caminho um pouco diferente, que na verdade o que a consulta pública 111 faz? Ela regula, ela enquadra algumas operações feitas com stablecoins no mercado de câmbio. Então, não é que qualquer coisa ou qualquer existência de stablecoin está no mercado de câmbio. Algumas operações feitas com ela acabariam entrando, né? E isso aconteceu antes da gente ter, de fato, uma regulação do ativo em si. Mas é isso, assim, acho que como a gente já estava regulando o mercado, e hoje, quando você olha para as operações em cripto no Brasil, 80% delas são feitas com stablecoins, faz sentido que tudo isso caminhe mais ou menos junto, né? Mas hoje, na consulta pública 111, a gente tem exatamente três operações que vão se enquadrar dentro do mercado de câmbio. A primeira é a que a Nath muito bem falou antes, que é pagamento de transferência internacional com transmissão de ativo virtual. A segunda é compra, venda ou troca ou custódia de ativo virtual denominado em moeda estrangeira e de propriedade não residente, ou seja, variados, né, se for uma stablecoin real, não conta, mas se for uma stablecoin em dólar operada por um não residente, ou seja, alguém que não está, né, no Brasil, entra. E operação com ativos virtuais denominados em moeda estrangeira como um todo, tá? Então, hoje a gente tem esses três caminhos que vão ter que entrar dentro do mercado de câmbio. E aí, por ter que entrar no mercado de câmbio, entende-se que as pessoas que operacionalizarem essas atividades vão precisar de uma licença de câmbio, tá? Então, isso torna o mercado um pouco mais complexo, porque muito provavelmente quase todas as prestadoras, né, de serviço de ativo virtual que forem operar no Brasil, muito provavelmente vão operar alguma dessas atividades com stablecoin, então elas também teriam que fazer um pedido de licença de câmbio. Então, você acaba fazendo uma requisição de dupla licença, né, que a gente fala. O que é muito assim, inovador para o próprio mercado brasileiro. Aí nem queria comparar com outros fora, né? Porque quando a gente olha hoje para o mercado de câmbio no Brasil, ele é um mercado muito fechado e muito tradicional, né? Ele existe há muitos anos, inclusive foi uma briga, né, para fazer a reformulação agora da lei, que na verdade foi basicamente tentando harmonizar todas as regras de operação do mercado de câmbio. Mas isso também coloca o Banco Central numa situação muito inédita. Então, hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 180 licenças de câmbio emitidas, tá? Para todo mundo, assim, em geral. Se todas as prestadoras de serviço de ativo virtual realmente tiverem que entrar com um pedido de licença de operação de câmbio, esse número vai dobrar, porque a estimativa que a gente tem hoje é que pelo menos 200 prestadores de serviço de ativo virtual vão atrás dessa licença. Então, o Banco Central não vai ter só mais 200 licenças para poder verificar e monitorar e acompanhar. Ele vai ter 400 licenças, né? Que são as 200 de prestadores de serviço de ativo virtual, mais provavelmente as 200 do mercado de câmbio. Então, veja que a gente vai duplicar a observância, né? A capacidade de observância do próprio Banco Central, né? Então, o próprio departamento de regulação, o próprio departamento de monitoramento e fiscalização da cidadania, eles vão ter basicamente um trabalho dobrado para poder garantir que o mercado continue operando de uma forma segura, né? Então, a gente pensa muito, né, e está muito ligado com o que a Nath falou, de que se faz necessário você ter um mercado seguro, juridicamente uniforme, que tenha proteção do consumidor, onde o próprio banco consiga fiscalizar as transferências ou adequar e buscar informações, né, que a gente tem hoje na Travel Rule. Isso tudo é super verdade, eu acho que a gente concorda, todo mundo, né, acho que ninguém discorda em relação a isso. Mas a gente vai estar, de fato, duplicando a quantidade de serviços do Banco Central sem necessariamente duplicar a quantidade de funcionários do Banco Central, né? Então, isso vai colocar todo o sistema numa situação muito inédita, assim, né?
um pouco do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, vem primeiro uma regulação, a gente primeiro propõe a regulação e depois aumenta a capacidade de observação, ou a gente primeiro aumenta a capacidade de observância e depois insere outros ecossistemas dentro do mercado regulado, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente vai levar e vai ter que acompanhar muito de perto nos próximos anos, né? Não só a capacidade das próprias prestadoras de fazer o gerenciamento de licenças, que eu acho que quem tem um pouco de contato com o mercado tradicional sabe que se tirar uma licença é difícil, manter ela é muito mais, porque existe uma série de critérios e uma série de regras e uma série de documentações que você precisa enviar para o Banco Central frequentemente, né? Tem todo um código de conduta, de compliance, etc. A Renata até riu, porque ela sabe que é verdade, né? Por mais simples que a licença seja, tá? Então, por exemplo, uma licença de instituição de pagamento, que é hoje o método mais simples que a gente tem, se você perguntar para qualquer pessoa que passou por esse processo de licença, ele vai te dizer que foi difícil, mas que depois se manter sempre, né, dentro da observância é tão custoso quanto. Então, eu acho que vamos todos aprender juntos ao mesmo tempo, né? Tanto o mercado cripto, que vai ter que aprender a operar essas duas licenças, quanto o próprio Banco Central, que vai ter que aprender a fiscalizar e se aprofundar efetivamente no monitoramento do mercado cripto. Nossa, Ju, isso é um ponto crucial, né? A gente passou por isso em 2021, quando o Banco Central finalmente antes tinha autorizado ali em 2018 as licenças das fintechs e as licenças de pagamento eram separadas, então gerou uma demanda excessiva. Eis que ele finalmente disse, olha, fintechs, vocês podem também pedir ali como atividade a emissão de moeda eletrônica de pagamento. Eu acho que talvez isso é interessante, vai ser um desafio para o Banco Central, né? Essa necessidade de integrar a inovação ao sistema financeiro, mas também sem abrir mão desse controle que ele precisa fazer, e como você bem disse, precisar de time, né? Mas aí eu queria ouvir na visão de vocês, né? Se essa proposta do Banco Central, e desafiador mesmo, né? Você querer trabalhar como VASP, stablecoin, e ainda ter que fazer esse braço operacional de fazer acontecer stablecoin como pagamento, usando atividades de câmbio, como a Ju falou, outra licença. Na visão de vocês, esse caminho do regulador brasileiro, ele se caminha para esse conceito de inovação financeira global, ou ele, aparentemente, as CPIs, elas trazem uma norma mais engessada para o Brasil? O que vocês têm visto por aí dessa nova regulação aí que está por vir? Eu, assim, particularmente, eu vou depois deixar também a Ju complementar e trazer outros pontos, mas a gente nunca pode perder de vista um ponto que é super válido a gente tornar mais robusto. Quando a gente eleva a régua, a gente acaba deixando participantes que estão envolvidos no mercado mais comprometidos. Então, você consegue fazer uma limpa daqueles que são realmente participantes sérios, daqueles que não são. Mas quando você eleva essa régua, tem algumas outras consequências. Veja, em termos concorrenciais, muitas outras empresas, startups que estão começando, elas têm mais barreiras a atravessar, elas têm que fazer movimentos muito mais estratégicos, buscar grandes participantes, em termos de sobrevivência no mercado e conseguir alavancar sua operação, se estabelecer de uma forma sólida. Mas também, veja, quando você eleva a régua, você também tem que aumentar em várias estruturas a cada camada de conformidade que é exigida, mais auditorias, você acaba encarecendo muito mais a sua operação, e no final do dia, quando você fala em pagamentos usando stablecoins, você fala em pagamentos, e pagamentos é preço. Então, o quão competitivo uma empresa brasileira se torna quando ela tem uma esteira de compliance muito alta a ser atendida, né? A nível internacional, o quão competitiva essa empresa se torna. Então, é uma linha muito tênue e é necessário um equilíbrio muito grande em que o que faz sentido ser exigido para que haja essa rigidez, essa saúde de ecossistema, de ambiente, mesmo em indústria de ativos digitais brasileira, mas
mesmo assim, a gente precisa ter um ambiente que fomente o crescimento das empresas, o surgimento de novas startups que queiram trazer soluções inovadoras, um produto melhor, uma solução que seja aí algo inovador. Então, eu acho que é uma linha muito tênue entre a gente elevar demais a régua e acabar a nível concorrencial, perdendo espaço num cenário global. Eu concordo, tá, Interessante, Nath. com o que a Nath trouxe, mas eu queria fazer um adendo, e aí não discordando dela, é um adendo mesmo. Que a diferença, um pouco da diferença do que a gente tem feito aqui no Brasil para os outros países, é que o Banco Central, ele, por regra dos bancos centrais, né, por diretrizes dos outros bancos centrais, ele regulamenta com base em risco sistêmico, né? Então, ele nunca vai regular algo que, tipo, não interessa, né? Que o impacto não é grande para o mercado como um todo. Então, a gente já chegou nesse nível, né? Acho que ninguém pode mais dizer que o mercado cripto não oferece um risco, caso não esteja em observância, né? Então, assim, a regulação ia ter que acontecer de qualquer forma. Hoje, o Brasil é o 6º país com maior adoção de cripto no mundo, né? E a gente foi muito na vanguarda dessa regulamentação, né? O Banco Central começou a pensar em regulamentar stablecoin lá em 2017, quando o Facebook disse uma vez que ele ia lançar uma stablecoin própria. Então, você imagina, você tem mais de 20 milhões de usuários do Facebook no Brasil, se eles todos começarem a comprar uma moedinha de stablecoin lá que a Meta ia fazer, como é que isso ia, né, se conectar com o mercado tradicional? Essa stablecoin da Meta não foi para frente, né? Mas foi isso que deu o kickoff ali nos estudos dentro do Banco Central. Então, o positivo da gente ter um processo que começou lá atrás é que eles têm se aprofundado bastante no mercado, não dá para dizer que não, né? Principalmente o time do Denora. Eu acho que a consulta pública 109, por exemplo, ela foi uma surpresa positiva, ela tem suas questões, a gente fez contribuições, ela tem pontos, né? Um pouco problemáticos, por assim dizer, mas no escopo geral, ela foi uma regulamentação positiva. E diferente dos outros países, a gente faz regulação infralegal no Brasil para o mercado financeiro. E isso é bom porque, por exemplo, quando você olha para o MiCA é uma lei. Gente, para mudar uma lei, independente do pedaço, é um parto, entendeu? Então, assim, ainda que a gente possa começar, de fato, um pouco mais rígido, um pouco mais fechado, se de fato essa regulamentação apresentar uma trava para as empresas brasileiras se desenvolverem, igual a Nath trouxe, que é uma preocupação real do que a gente tem, mudar isso é muito mais fácil. Porque basta uma nova instrução normativa do Banco Central, ou basta, né, a gente trazer uma inovação para dentro da regulação. Porque quando a gente começou a discutir isso no Brasil, o nosso marco legal, né, que foi aprovado lá no final de 2022, ele é muito principiológico. Então, a base do vocês podem funcionar, ela existe. O como ficou para o infralegal. Então, ainda que eu tenha 100% as mesmas preocupações da Nath, eu não fico pessimista, porque eu sei que se a gente levar isso para o Banco Central, tipo, olha a externalidade negativa que a sua regulação está trazendo, a gente consegue modificar ela mais fácil. Aí eu acho que a Lu, que acompanha pagamentos há muito tempo, vai saber que no caso das IPs, né, e das fintechs foi exatamente assim. Então, eles foram adequando a regulação de acordo com a organização do mercado, né? E isso é muito positivo. É bem interessante os dois pontos de vista, eu acho que se complementam realmente. E aí, até pelo background de vocês, a Nath, apesar de hoje estar numa área muito mais sales, muito mais atendimento, muito mais desenvolvimento de produtos, apesar de ser advogada, ter sido compliance, e a Júlia, que tem esse background de políticas públicas, eu acho que as duas têm um lado muito compliance ainda na veia, por mais que tenham se distanciado. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham que vai ser o mais difícil de cumprir nessa regulação do jeito que ela está hoje, a CP 111. A Júlia participa muito de discussões e acho que ela sente dores bem reais de compliance. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham aí? Eu acho que um dos pontos mais polêmicos durante toda a esteira que a gente teve de debates ao longo do ano, foi quase um ano aí
debatendo esses textos. O texto das consultas vieram, salvo engano, em novembro do ano passado. A gente já está aí completando quase um ano de debates, discussões sobre cada uma das consultas. Então, eu acho que um dos pontos mais polêmicos foi relativo à autocustódia, a vedação de autocustódia. Então, a regra de vedar que as prestadoras, as PSAVs centralizadas, elas possibilitassem aos seus usuários a autocustódia de stablecoins, é algo que vem sendo discutido sobre vários panoramas. Uma delas é o quanto isso poderia violar direitos e garantias fundamentais do indivíduo mesmo, com relação à sua liberdade, né? Como é que isso pode violar, acho que, a essência de criptoativos? Boa parte das pessoas busca ter criptoativos como estar protegido, como uma proteção, né, contra eventual aí insurgência estatal. Então, veja, a gente tem uma dicotomia, né, algumas discussões até onde essa preocupação do Banco Central justificaria essa em tese, violação. Então, vem se estendendo debates com relação a essa vedação, se é realmente viável ou não, se isso feriria algum tipo de garantia fundamental dos indivíduos, mas por recentes, né, debates com a presença de membros do Banco Central, nos parece que voltaram atrás com relação a esse ponto, e que outra solução seria adotada para driblar aí essa necessidade de que eles teriam para não acontecer a autocustódia de stable. Eu estou particularmente ansiosa com relação a esse ponto, para saber qual é a medida que foi adotada para contornar esse entrave, mas eu acho que um dos principais pontos seria esse, se eu pudesse elencar. Nossa, Nath, não sei a opinião da Ju, mas assim, para a gente esse, sem dúvida, é o ponto mais polêmico, porque primeiro ele toca diretamente no coração de quem vive e viveu toda a infraestrutura tecnológica descentralizada, né? Que é o princípio de ter essa autossuficiência da tecnologia fazendo, e que é a essência do universo cripto, né? Desde sempre. Por outro lado, a preocupação do Banco Central de ter essa infraestrutura de controle da pós-negociação, tendo ali toda a garantia de compliance, como a Rê trouxe, que vocês sabem muito bem, faz parte do DNA da atuação de vocês, de lavagem, tudo isso. Então, agora que você levantou a bola, eu vou precisar perguntar para as duas, né? Na visão de vocês, essa restrição, eventualmente, se vier no texto, né? A proibição da autocustódia, ela protegeria o usuário final, né, na medida em que traria esse controle do Banco Central centralizado, apesar da infraestrutura centralizada, das compensações financeiras numa custódia, digamos assim, regulada, né, na proibição da autocustódia, ou, de certa forma, isso limita a essência, né, a característica do mercado cripto? É desafiador responder isso, mas a gente fica entre a cruz e a espada, né, difícil. Eu acho que mais afasta, né, na verdade, né, assim, eu falo que o mercado cripto, ele vive uma dicotomia muito grande, assim, um pouco na esteira do que a Nath falou. Ele é um mercado que nasceu para, enfim, não depender de interferências estatais, etc., mas para crescer ele depende da inserção dentro do mercado tradicional, né? Então a gente fica ali um pouco entre a cruz e a espada. No caso da questão da carteira de autocustódia, eu acho que o Banco Central entendeu, em boa parte, o quanto isso era contraprodutivo, né? Porque a gente pensa, no primeiro momento, na carteira de autocustódia só como eu, Júlia, tendo a minha própria carteira. Mas a gente tem carteira de autocustódia de tesouraria, né, de bolsão de liquidez, então seriam inúmeros problemas, né? E você não tem como travar uma transferência para uma carteira autocustodiada. Então, acho que a gente conseguiu demonstrar isso para eles e um pouco indo nessa questão de proteger, né, quando está em jogo no quesito, por exemplo, a proteção do consumidor,
o mercado fez diversas contribuições no sentido de, tipo, permita, né, essa transferência e a gente te dá um pouco mais de segurança em troca daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, a gente incluiu como sugestão a obrigatoriedade de reporte para o COAF, no caso de transferências para a carteira custodiada em valores superiores a 50 mil. Então, hoje, se você vai no banco, né, na boca do caixa, e você saca 50 mil, se você saca dinheiro da boca do caixa, se é mais de 50 mil em dinheiro, o próprio banco precisa fazer um reporte para o COAF, dizendo, ó, a Júlia, né, no dia tal, tirou mais de 50 mil reais. Né? Então, a gente replicaria mais ou menos essa lógica, do tipo, se eu estou dentro de uma PSAB, né, de uma corretora regulada, e eu vou fazer uma transferência para uma carteira autocustodiada, se esse valor for realmente superior a 50 mil, faria o reporte ao COAF dessa transição. Né? A gente também falou de reforçar a adoção da recomendação 16 do GAFI, que fala de aplicação da Travel Rule para ativos, né, para transferências e operações com ativos virtuais no valor superior a 10 mil dólares, né, que é mais ou menos esses 50 mil reais também. Isso significa que quando você for fazer essa transferência, você vai dar mais informações do que você daria em transferências menores. Então, por exemplo, faz uma autodeclaração de que você sabe de quem é aquela pessoa que vai receber, qual é o nome dela, informações sobre... mais outras informações sobre a carteira, então, que já é uma recomendação que já existe e que super poderia ser aplicada nesse quesito. Né? Aí a gente fala de umas questões um pouco mais abertas, também de reforço de monitoramento de risco individualizado, de criação de... A gente fez uma sugestão via Abracan, inclusive, de criação de uma declaração de capitais brasileiros autocustodiados. Então, hoje, a gente tem a declaração de capitais brasileiros no exterior, que é uma declaração que você pode fazer à Receita Federal, então, se você tem dinheiro fora do país, e a gente replicaria isso mais para a questão de autocustódia, né, já que o ativo virtual não se enquadraria na CBE que já existe. Então, isso também seria um caminho, né, poderia ser uma alternativa. Todas elas, ainda que aumentem um pouco o custo de observância, são medidas que são fáceis de ser aplicadas, né, que são simples de colocar em prática no dia a dia, que mantêm a possibilidade de rastreamento do Banco Central, né, e também, se você for comparar com o mercado tradicional, a gente traz mais segurança, né, a gente precisa acabar um pouco com essa falácia de que transferência com cripto ninguém consegue rastrear, né, e ela vai para lugar nenhum. Isso absolutamente não é verdade. Inclusive, se você saca de 50 mil reais na boca do caixa, ninguém nunca vai descobrir o que você fez com esse dinheiro. Mas se você faz uma transferência de 50 mil reais para uma carteira custodiada, e a gente vai ter, né, as prestadoras de serviço de ativo virtual vão ter que trabalhar em empresas como a TRM ou a Chainalysis para fazer o rastreio dessas informações, você muito provavelmente vai descobrir para onde foi o dinheiro dessa carteira custodiada, né? Você vai conseguir rastrear e fazer o caminho do dinheiro. Eu acho que a Rê, inclusive, até jogando a bola um pouco para você, na época que a gente teve lá né, aquela primeira invasão lá dentro do Banco Central, em relação, né, do golpe, da CIM, etc., ventilou-se muito sobre a possibilidade de uma parte desse dinheiro ter ido para cripto, né? E todas as empresas cripto que foram, né, que colaboraram com a investigação, você consegue devolver todo o mapa de transição, né, de transferência desses ativos virtuais em 24 horas. Aí, Renata, do Compliance, pode dizer até melhor. E quanto tempo um banco demora realmente para descobrir toda a transferência dentro do próprio sistema, sabe? Eu acho que até menos, viu, Ju? Porque, em especial, e realmente... esse tipo de hack não é uma coisa boa para o mercado, mas eu acho que ele te traz aí uma experiência e um exercício que você tem que fazer e tem que testar, né? Então, acho que foi um exercício bastante importante, e eu já ouvi de diversas fontes que muito recurso foi devolvido pelo mundo cripto, porque realmente foi tentado utilização de tirar o dinheiro, né, pelo mundo cripto, mas o mundo cripto foi muito rápido, ágil, e trabalhou muito em conjunto, e a gente conseguiu devolver muita coisa
para GAECO e para quem aí pediu para a gente ajuda, né? Então, acho que foi bem colocado essa sua fala, viu, Ju? Muito bem colocado. E aí, a gente já está aí numa hora bem adiantada, né? Realmente a gente já imaginava, né, Lu, que pouco poderia... Na verdade, a gente falou muito, mas muito menos do que a gente gostaria, porque eu acho que a gente poderia ficar aqui falando até 9, 10 horas da noite e a gente ainda não ia terminar de falar todos os assuntos que a gente gostaria, ainda mais com vocês duas, que conhecem muito sobre o assunto, cada uma num formato, e eu acho que as duas se complementando, mas aí eu até anotei aqui uma polêmica para perguntar para a Júlia, porque eu acho que ela está muito mais no dia a dia, do ponto de vista das empresas, né, que eu acho que é o que a gente vive mesmo, né, corretoras, o uso de stablecoins pode realmente reduzir custos e prazos em pagamentos internacionais, sem violar as regras de câmbio? Com certeza. Essa aí não é nem polêmica, não, isso é fácil de responder. Assim, acho que de custo e processo, acho que isso, pelo simples fato dela estar dentro da blockchain, a gente não está nem em espaço para discussão, né? Qualquer transferência internacional hoje feita no banco tradicional, ela funciona dentro do sistema SWIFT. Então, você tem o seu banco originário, um banco correspondente no país, um banco correspondente no outro país e o banco destinatário no outro país, né? São 4 bancos, quatro diferentes lugares nessa transferência, que só ocorre dentro de horário comercial, né? Dias úteis. Cada país, né? Não é um horário... Exato, né? E fusos horários diferentes, às vezes. Exatamente. Completamente diferentes. Então, a transferência cripto é uma transferência de ponta a ponta, sem nenhum intermediário, então o custo, obviamente, já cai significativamente, e o fato de você não fazer overnight com o dinheiro também, né? Porque a transferência é praticamente imediata e funciona 24 horas, 7 dias na semana. Então, você não tem nem as travas, por exemplo, para os próprios destinatários e remetentes, a questão de fazer conciliação de pagamento, tudo isso é muito mais simples, né? Então, a operação em si, muito, muito mais simplificada. E acho que sim, com certeza, dentro do mercado de câmbio, você fazendo dentro, a consulta pública 111 saindo da forma que está, e você com uma licença de câmbio operando dentro do mecanismo de transferência de uma blockchain, você já está dentro do processo de legalidade. Acho que existem N outros arranjos que passam, inclusive, pela questão... Porque muito se fala, né, na questão da transferência internacional por conta do IOF. Né, cobrança ou não cobrança de IOF. Eu acho importante ressaltar aqui, que a gente fala muito, que não existe isenção de cobrança de IOF para stablecoin, porque não se pode cobrar IOF de stablecoin. IOF é imposto sobre operação financeira liquidada em moeda nacional para moeda estrangeira. Uma stablecoin, ela não é uma moeda estrangeira. Como muito brilhantemente a Nath explicou no comecinho, né, do nosso webinar, uma stablecoin, ela é referenciada em moeda estrangeira. E ela nem necessariamente precisa ter um lastro nessa moeda, né? Porque referência e lastro são coisas diferentes. Então, ela definitivamente não é uma moeda, né? Não é uma moeda estrangeira. Por lei, ela não é uma moeda estrangeira. Então, não cabe a aplicação de IOF. É lógico que dependendo do arranjo onde você usa essa stablecoin, se ele envolve, né, o início ser feito com real e o saque dessa stablecoin ser feito em dólar, isso sim é uma operação de IOF câmbio, mas existem muitas outras possibilidades no qual isso de fato não é uma operação de câmbio, né? Então, independente da 111 ser publicado ou não, a gente já consegue ver bem essa diferença. Então, o que o mercado de operação com stablecoin faz não é desviar da criação de tributo, ele só criou um jeito novo e inovador de se fazer, de você ter uma reserva em moeda estrangeira, se você quiser, de você fazer uma transferência de uma moeda, de uma stablecoin pareada numa moeda estrangeira, se você quiser. Então, isso é uma inovação no mercado que traz, de fato, novas discussões em relação ao processo de tributação, mas a questão do IOF é realmente que não é que não se cobra hoje, é que dentro da lei, da forma como a gente estruturou
o que é uma stablecoin e de como o IOF, efetivamente, né, foi desenhado no passado, são atividades que realmente não se conversam. O IOF ele é cobrado no momento da transferência, né? No momento que você pega aquele dinheiro e transfere de uma representação real para um valor em moeda estrangeira, dólar. Né? Se você vai reter, e você precisa reter essa moeda, tem isso também. Dentro da lei cabe a interpretação da retenção ou não desse valor. Então, são só criaturas de formatos diferentes, mas que com certeza vão poder coexistir, e existem arranjos de todas as formas, onde cabe ou não cabe a cobrança do IOF. Isso tudo vai depender do usuário, do volume, do tipo de transferência. Então, né, aqui a minha defesa é 100% sim. Ô, Ju, eu acho que você foi perfeita. A gente nem ia chegar no ponto do tributário, a gente tem um monte de especialista no GT tributário, mas assim, achei que a Nath trouxe o ponto da autocustódia e você trouxe um outro ponto que para a gente nem precisamos de ajuda dos universitários tributaristas para saber que não tem nem hipótese de incidência aí do IOF, porque como a Nath bem explicou, esse stablecoin em nada tem a ver com essa operação financeira. Então, você já matou esse ponto aí, esse golaço, e a gente nem estava preparado, né, para falar desse ponto polêmico. Mas, meninas, esse é muito assunto, e vocês, mais do que ninguém, assim, para a gente estão super engendradas nesse mundo da tecnologia, do cripto. Então, falar desse assunto é quase que algo que por osmose, sabe? A gente já tem uma segurança na infraestrutura tecnológica, a gente já entende. Por isso que quando você se manifesta, mas é óbvio que essa questão do câmbio, a gente não vai ter o problema. Então, aqui eu queria só trazer uma provocação final para vocês, sobretudo para quem está ouvindo e não tem essa segurança que a gente que trabalha nesse ambiente de finanças descentralizadas, uma palavra de vocês, um certo conforto sobre o que está por vir, porque a gente realmente está no momento em que a regulação ela precisa ser um gatilho de oportunidade para a inovação. A gente sabe, como a Ju bem falou, que a gente não pode abrir mão, mas então o que a gente precisa fazer para transformar essa regulação como uma oportunidade de negócios, de inovação, que é algo que está aí na veia da Nath, com produtos, da Ju, ali nos representando aí nas políticas públicas. Então, traz para a gente uma mensagem nesse sentido, de certa forma, de conforto, dizendo que, muito embora tenha regulação, né, o mundo cripto sempre existiu e, enfim, tem muita coisa para fazer, né, gente? Olha, assim, particularmente, eu sinto muito orgulho de ver como a infraestrutura financeira e de pagamentos do Brasil, ela assim, está muito à frente. Obviamente, existem alguns países na Ásia que têm uma ótima evolução em termos de tecnologia financeira, mas a nossa, ela está muito evoluída, se a gente for comparar com outros países, como a própria Europa, Estados Unidos, outros países da América do Sul. Então, a gente tem que ter muito orgulho do que não só a gente tem a nível de indústria, de pagamentos e financeira, como um todo, de tecnologia financeira, mas também do regulador. Né, o regulador, o Banco Central, ele desenvolveu muita tecnologia com projetos como o Open Finance, como o próprio Pix, que assim, é uma referência. Não sei se vocês acompanharam, mas agora na Colômbia, eles pretendem implementar o Breve, que seria basicamente uma ideia muito parecida com o Pix, com o QR Code, com uma chave para possibilitar pagamentos. Então, é interessante ver como a gente se tornou uma referência e uma inspiração para outros países. Eu acho que ter um regulador como o Banco Central que está aberto a ouvir o mercado, que ele também está aberto, inclusive, a voltar atrás com relação a algumas decisões, quando ele entende que operacionalmente não faz sentido, ou a nível, inclusive, da legislação, pode violar algum tipo de direito, garantia individual. É muito bom quando a gente percebe que a gente está bem assessorado no que tange aí um órgão fiscalizador, regulador do mercado, e que ele não só fiscaliza, mas ele entende da tecnologia e assume as dores de toda uma indústria. Então, eu sou uma pessoa já muito otimista com esse ecossistema de ativos digitais,
e eu acho que a gente vai ter aí algo muito positivo no que tange a regulação também. Ai, nada mais a acrescentar, eu acho que a Nath falou perfeitamente. Eu acho que o nosso processo aqui de regulação, ele tem sido construído a muitas mãos, eu acho que é muito importante ressaltar isso. São muitas pessoas envolvidas, e o mercado se uniu muito nesse processo, né? Então, ainda que a gente tenha várias associações, né, que discutem o tema, talvez com uma coisa, né, uma opinião um pouco diferente aqui e ali, está todo mundo unido em prol de criar uma regulamentação positiva e estruturada, né? Não tem ninguém dizendo que não precisa ter regulação no Brasil, ou dizendo que o trabalho que está sendo feito não está caminhando no sentido certo. Acho que o Banco Central tem sido, sim, um grande parceiro, a gente eles se predispõem a fazer reuniões, a gente se encontra com eles com frequência, eles são absolutamente transparentes nas opiniões deles, então não tem nada que não está sendo feito 100% às claras, sabe? Eu acho que é isso que é importante, e de uma forma colaborativa mesmo, porque eles realmente escutam, perguntam, a gente recebe questionamentos o tempo todo em relação à nossa operação, muito no sentido de entender para garantir que eles também não tenham que ficar refazendo a regulação 500 vezes, né? Então, o mercado de pagamentos no Brasil, como a Nath falou, ele é um exemplo mundo afora, assim, o Pix, né, agora um pouco mais parado, mas também o desenvolvimento que estava sendo feito junto com o Drex. Eu realmente só tenho boas perspectivas, acho que ainda que a gente tenha algo um pouco mais restrito agora nesse curto prazo, a tendência é sim que a regulação vá se ajustando à realidade do mercado, como foi feito com outros setores de pagamento. Então, não acho que tenha nada que seja motivo para desespero, e acho que a gente vai continuar trilhando esse caminho positivo, com certeza. Com certeza. Eu ia falar que o Banco Central está escrevendo a história, quer dizer, que o Banco Central está escrevendo a história, isso daí a gente é inegável, né? Ele está escrevendo a história de um novo capítulo aí do dinheiro digital. E ia falar, essa conversa está só começando, mas eu acho que essa conversa já vem sendo falada há muito tempo, acho que a regulação, acho que demorou até bastante tempo para realmente ser discutida, então acho que essa conversa começou, está sendo, e acho que vai continuar, até como mesmo você disse, né, Júlia, que a regulação, não é esperada que a regulação nasça perfeita, né, ela vem, a gente vai ajustando, e nenhum outro... se a gente for fazer uma correlação, a regulação de banco não nasceu perfeita, a regulação de IP não nasceu perfeita, e acho que essa regulação também vai nascer e a gente vai ajustando, então, essa conversa ainda vai continuar. Espero que a gente converse ainda muito sobre isso, e troque bastante experiência, e dizer que eu acho que o discurso é o equilíbrio entre confiança, liberdade, segurança, e acho que é aí que nasce realmente um bom mercado, um mercado seguro. Não sei, meninas, se vocês querem encerrar com alguma consideração, mas antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que estão assistindo a gente. Essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do WLF, então, por favor, se vocês quiserem fazer palavras aí de encerramento, e Lu, se você quiser encerrar, também fica à vontade. Nem dá, né, Rê? Puxar assunto aqui com essas duas é agradecer mesmo. A gente tem muito orgulho de ter duas mulheres, antes de tudo, protagonistas nesse ambiente de criptoativos, né, que se dedicam não só profissionalmente, mas com muita maestria no tema. Então, toda vez que elas falam desse assunto, seja em evento, seja no grupo, a gente se sente assim honrado com esse compartilhamento de ideias. Eu acho que essa primeira live é só o começo de uma discussão, aqui são insights, mas muita coisa por vir, e a gente vai acompanhando o tema, trocando ideias e vivendo junto aí a realidade dos criptoativos daqui para frente, das stablecoins. Então, é mais agradecer a oportunidade e dizer que estamos firmes aqui no grupo, né? Não só nas discussões, mas nos encontros também.
eu acho que esse debate, só a gente começou, estou aí bem ansiosa e empolgada para o final desse mês, início aí de novembro, que é a promessa de publicação do texto final dessas consultas públicas. Enquanto eu aguardo essa expectativa, a gente vem trabalhando muito pela indústria, construindo muita coisa, mas eu acho que o debate só começou. Eu acho que ele vai se intensificar mesmo quando for publicado esse texto. Então, acho que essa segunda rodada aí de outros temas que a gente pode evoluir, que não conseguimos abranger aqui, fica para depois da regulação e a gente adentra em outras temáticas interessantes, outros desafios aí. Acho que só agradecer também, eu acho que só para deixar registrado que a gente fica à disposição, né, pelo LinkedIn, se alguém quiser trocar uma ideia, mandar perguntas, enfim, acho que pode procurar eu, a Nath, a Lu, a Renata, fica todo mundo à disposição. Agradecer o espaço e dizer que, assim, é muito bom participar do Women's Leaders, é ótimo compartilhar essas experiências com outras mulheres nesse mercado tão masculino, né, porque se o mercado financeiro já é masculino, o mercado de cripto, então, aí eu e a Nathalie e a Renata, a gente se encontra em todos os eventos. Então, em todos os painéis, né? Impressionante. O que é ótimo, mas também, né, enfim, a gente quer trazer mais mulheres para esse espaço, então ficamos, acho que todos à disposição para poder contribuir e para poder apoiar quando vocês, outras mulheres, quiserem entrar nesse caminho também. Acho que independente de falar sobre stablecoin ou não, a gente também fica à disposição para recebê-las e orientá-las, caso vocês queiram entrar nesse grande e incrível mercado que a gente está construindo aqui. Muito bom, Ju. Acho que é isso, né, Rê? Sim, muito obrigada a todas e boa noite. Obrigada, Nath, pela sua disponibilidade, não estando no Brasil, e obrigada, Júlia, estando em férias, para entrar na nossa live e conversar bastante com a gente. É Boa isso, noite pessoal. a todas. Boa noite, Boa noite a todos.